Os shmups são um gênero que existem praticamente em toda a história dos videogames. Do sucesso de Space Invaders a lançamentos mais recentes como Aka to Blue, provavelmente é um dos estilos de mais longa vida no mercado. Mas quem acompanha sabe que é um gênero que teve altos e baixos. Depois da geração do PlayStation e do Saturn, o gênero meio que sumiu dos lançamentos comerciais e fliperamas, com algumas exceções. Mas teve um lugar em que os shmups sempre foram presentes, nos jogos indie para computador, em especial os Doujin-X no Japão. Foi esse mercado que segurou os shmups por muitos anos. E não falta jogo indie bom. Série Toho, indie. Crimson Clover, indie. Skyforce, indie. Nessa tradição, um novo jogo indie chega no mercado pelas mãos da Banana Bytes, o Softstar, com lançamento no dia 18 de fevereiro ao preço de R$20. É dele que a gente vai falar hoje. Bora lá! A Banana Bytes é uma pequena empresa brasileira que faz jogos liderada pelo Rafael Lima, que chamou a atenção ano passado com um demo de um shmup para Steam. Essas duas fases foram suficientes para colocar o Softstar na lista de compra de várias pessoas e virar capa na revista Shmup Mania. Apesar de ser o primeiro lançamento comercial da Banana Bytes, a equipe tem um bom tempo na estrada. O Rafael Lima já fez jogos que ele distribuiu de graça, inclusive o Banana Invaders, que você pode baixar no site da Banana Bytes, além do jogo Desafio Digital para a Fundação Roberto Marinho. Já o Mário Santos, o diretor de arte do jogo, já trabalhou em outros jogos. Para começar, no Castlevania The Lecarde Chronicles 2 e no Wallachia Reign of Drácula. Mas um jogo dele que você muito provavelmente ouviu falar é o Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, produzido pela Tribute Games e distribuído pela Dotemu, e que chamou a atenção por ser um jogo que traz o visual dos fliperamas nos anos 80 e 90. Outro membro que também tem projetos aí fora é o Saulo Santiago, conhecido como um dos autores do livro Warp Zone definitivo Clones. Ele também trabalhou nos gráficos do jogo enquanto produz seus jogos para NES. É um pessoal que conhece de jogos e o resultado está nessa bagagem que essa turma usou e se dedicou para fazer não só um jogo, mas um jogo que leva o gênero ao próximo nível. O roteiro do jogo é uma busca de identidade onde a Sophie é a melhor piloto de Galania e deve investigar um planeta que surgiu do nada. Claro, o planeta tem a ver com seu passado e à medida que avançamos nas fases, vamos chegando mais perto da verdade. O roteiro é bem padrão, mas é o que tem entre o cinemático de cada fase que faz a gente jogar e, pessoal, o negócio é bom. Simples assim. O jogo introduz uma mecânica especial de teletransporte que permite que a nave passe de um lugar para o outro da tela ou, então, crie um buraco negro que suga os inimigos e tiros. Além dos tiros, a nave tem botões para movimento na metade da velocidade e um movimento de foco, bem lento. O Softstar oferece 9 naves, cada uma com um estilo de jogo diferente, velocidade, tiro normal, tiro especial e poder de teletransporte específicos. Cada nave tem uma identidade própria e uma delas vai se encaixar com o seu estilo de jogo. Dominar esse arsenal vai ser fundamental para vencer as 8 fases do jogo e, meu amigo, não é um jogo fácil. A maioria dos shmups hoje é do estilo Bullet Hell, um gênero em que a Cave é referência. Já o Softstar traz de volta um estilo de jogo que a gente não vê com frequência desde a época em que a Toaplan reinava.
inimigos violentos com tiros mortais, que mantêm a gente grudado na tela para não deixar passar nenhum. Um que passe é garantia de morte certa. Quem jogou Truxton, Twin Cobra, V5 e outros clássicos da tua plan vai se sentir em casa e ser levado de volta a um fliperama no início dos anos 90. Cada fase tem um subchefe e um chefão final, com alguns inimigos especiais mais osso duro de roer de tempos em tempos, em especial nas fases mais avançadas. Isso lembra bastante a série A Leste da Compile, outra influência do jogo. Os cenários são variados na superfície do planeta, numa base subterrânea, no espaço e até mesmo numa distorção no espaço-tempo na última fase. Além de inimigos, o jogo tem alguns segredos, como esperar os itens especiais e gravar uma vida. Nem todos viram ou destruir inimigos específicos. O jogo tem o suficiente para manter a gente ocupado por um bom tempo. O jogo é feito intencionalmente como um jogo de fliperama dos anos 90, da escolha da resolução 320 por 240, da orientação da tela em tate vertical, ao estilo visual e sonoro do jogo. Tudo é planejado com cuidado para ser uma experiência moderna, mas com a sensação de estar jogando o shmup de 30 anos atrás. Eu conversei com um dos artistas do jogo, o Saulo Santiago, que me explicou um pouco da escolha da paleta de cores do jogo, as limitações impostas nas cores utilizadas nas naves e como fazer o sombreamento delas para ter aparência específica e consistente com a visão do jogo. O trabalho foi grande, mas o resultado é impressionante. As músicas são outro destaque e também lembram muito o estilo musical dos jogos de fliperama. Cada fase tem seu tema próprio, temos música de boss e, claro, o chefão final tem tema musical próprio. Cada música é bem longa, o que ajuda a manter as coisas interessantes, já que as fases não são muito curtas. As minhas favoritas são as da fase 5, e da fase 7. Essa música da fase 7, aliás, me lembra muito as músicas do Thunder Force 4, trabalho excelente do Gabriel Gomes e do Thiago Halleck, dois compositores de mão cheia que eu gostaria de ver o nome deles em outros jogos no futuro. A primeira surpresa para muitos é que os inimigos não são mortais. Só os tiros podem destruir a nave do jogador. Isso ajuda porque as coisas são bem rápidas nesse jogo. A gente falou no começo do vídeo que tem 9 naves no jogo. Cada uma delas tem opções diferentes e nenhuma delas é melhor em todos os sentidos. Cada uma traz uma vantagem em relação às outras. Por exemplo, o tiro secundário da Reika é uma bomba que te dá um tanto de invulnerabilidade, como um shmup clássico. Já esse mesmo tiro na Ruby D faz a nave entrar em parafuso e a torna invulnerável até gastar a barra do tiro. Já a Hirane, isso é um canhão que destrói todos os inimigos no caminho. O teletransporte não é limitado, mas ele precisa ser carregado a cada uso. Ele também é diferente em cada nave. Alguns mais ágeis e de alcance curto, outros um pouco mais lentos, mas com alcance mais longo. A Reika tem alcance médio, mas a ativação é simples, a nave simplesmente se teletransporta um pouco na direção do movimento. Idem para a Hirane, só que essa nave se move menos, mas carrega o teletransporte mais rápido. A Nina, por sua vez, move a nave e deixa um clone no lugar anterior. Esse clone atira e atrai os tiros dos inimigos. Quem jogou Asteroids vai se sentir em casa com a Rigby, que tem um teletransporte que manda a nave para um ponto aleatório na tela, com os mesmos problemas do Asteroids, como aparecer em cima de um tiro inimigo. Já a Leo, homenagem ao líder das Tartarugas Ninja, tem o teletransporte mais diferente. Além de mandar a nave para bem longe do lugar do original, fica um buraco negro que suga tudo, inimigos, tiros dos inimigos e até mesmo os seus tiros. Claro que o tiro normal das naves varia, então é bom que você experimente todas para ver com o que você se adapta. Por fim, temos os controles de velocidade, metade da velocidade e foco, que deixa a nave bem mais lenta.
Os dois movimentos são interessantes e têm uso em momentos diferentes do jogo, em especial nos chefes, mas isso vai de como você consegue coordenar usar tantos botões. Veja bem, 2 tiros, teletransporte e 2 velocidades dão 5 botões. Para um gênero em que 2 ou 3 botões é o padrão, 5 botões meio que dão um nó nos dedos da gente. Pessoalmente eu jogo com 4, ignorando uma das velocidades. Por fim, o mecanismo de placar é fácil de entender e de executar. Cada inimigo derrotado deixa um quadrado verde que vai diminuindo de tamanho, então você vai querer destruir os inimigos quase em cima deles para ganhar 1000 pontos. Também tem um combo quando destruímos inimigos rapidamente, o que aumenta o placar base. A gente ganha vida a cada 500.000 pontos, ou com os itens especiais deixados pelos inimigos. Esses itens trocam entre carga para bomba, 5.000 pontos, 15.000 pontos e, eventualmente, uma vida. Além do tradicional modo arcade, o jogo tem o modo Escola de Cadetes, com 60 missões para treinar habilidades úteis no jogo. Esse modo é legal porque ele força a gente a testar naves novas e a ideia é, muitas vezes, explorar o que cada uma dessas naves pode fazer em situações específicas. Já o modo Score Attack dá um tempo limitado para fazer a maior pontuação, sem número de vidas. A punição por morrer é deixar de pontuar por alguns segundos e perder o combo. O modo desafio por tempo, por outro lado, dá um tempo limitado, mas a cada cápsula capturada o tempo aumenta um pouco, permitindo fazer placares maiores de acordo com a habilidade do jogador. Quem jogou Tech Beat Heart vai se sentir em casa com esse modo. O modo infinito, como o nome sugere, é só uma vida, o tempo que você consegue aguentar o jogo. Desafio osso duro de roer. Por fim, o desafio final, que traz um boss rush com os chefões e chefões intermediários de cada fase do jogo. Mas é no modo arcade, com as suas 8 fases, que a gente vai gastar a maior parte do tempo. Passar por todas as fases com os cenários e músicas é uma experiência única. Desde o GG Aleste 3 que eu não jogava um shmup tão legal no design. Como herdeiro de jogos da Toaplan, a dificuldade é alta, mas não é injusta. A gente vai morrer várias vezes no jogo, vai passar raiva e vai continuar jogando logo em seguida para fazer certo. Em nenhum momento a gente tem problemas em separar o que pode acertar a gente do que é inofensivo. Normalmente o problema é na interface monitor-teclado, aquela pecinha chamada jogador. Dito isso tudo, o que eu achei do jogo? Imperdível, numa só palavra. Os gráficos têm um estilo próprio e criam uma identidade visual, o que são poucos jogos que acertam isso. A paleta de cores é bem utilizada e é bem fácil identificar o que pode matar o jogador e o que não faz nada demais, o que é muito bom num jogo em que o tempo de resposta deve ser o mais rápido possível. Além disso, os cenários de fundo cumprem o papel, não só representando a situação de cada fase, mas fazendo isso de forma agradável e, em várias fases, memorável. Nota 9,5 nos gráficos. As músicas não ficam atrás, é uma coisa que eu gosto muito em jogos de fliperama e o Softstar mais do que acerta nas escolhas. As músicas encaixam bem na ação e no tom das fases, ajudando a criar um clima especial em cada fase. Eu já comentei das minhas músicas favoritas. Se vocês tiverem as suas músicas, escrevam nos comentários. Nota 9,5 nas músicas. A jogabilidade é bem acertada, com um tempo de resposta imediato em que nunca temos a impressão de falhar porque a nave não respondeu a tempo. Vai acontecer várias vezes não ver um tiro a tempo e acabarmos perdendo a vida, mas isso é normalmente culpa nossa por não ter memorizado o suficiente do jogo, não do jogo ou dos controles. Nota 9,5. No fator diversão, todo mundo que curte shmup vai se divertir
pra caramba. Além do modo arcade, os modos extra, em especial a Escola de Cadetes, garante diversão variada por muito tempo. A dificuldade intermediária é bem desafiante, mas com prática dá para pensar em fazer um CC nela. Já as dificuldades mais altas são só para os jogadores hardcore, mas como são opcionais, fica para quem quer procurar um desafio além do normal. O que decepciona um pouco é que as dificuldades mais fáceis não são tão mais fáceis do que a dificuldade intermediária. Sim, a dificuldade infantil é menos difícil, ela tem menos tiros que a dificuldade intermediária, mas os inimigos continuam com os mesmos movimentos agressivos, os tiros ainda têm a mesma velocidade e, na primeira vez que eu joguei, eu fiquei na dúvida se tinha escolhido a dificuldade certa. Não tenha dúvidas, é um modo mais fácil, mas não é, como a descrição sugere, um modo acessível para quem é um jogador que é só curioso com o gênero. Mas para o público de shmups que vai encarar a dificuldade intermediária, isso nem vai ser sentido. Nota 9 na diversão. Resumindo, o jogo é essencial para a biblioteca de shmups e tem tudo para se tornar um clássico moderno do gênero. Minha nota geral para ele é 9,5. A recomendação é comprar o jogo no Steam o quanto antes. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu joinha e comentário. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e clique no sininho para receber notificações. Vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima!